Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta na nossa quinta aula. Hoje vamos falar sobre Bootstrap, Razor View Engine e Views de Layout. Bom, Bootstrap, o que é? Ele é um framework que foi desenvolvido para ajudar ao desenvolvimento de páginas web. Então, ele é responsivo e ele se adequado então a qualquer tamanho de tela, dependendo do jeito que foi feito a programação dele. E hoje em dia, a maioria dos sites, todos agora HTML5, todos os sites estão usando Bootstrap. Se a gente entrar nesse site Bootwatch, a gente consegue ver vários layouts baseados em Bootstrap. Então eu consigo baixar qualquer um aqui e usar em cima de CSS e jQuery. Vou dar um preview aqui. Ó, tudo isso aqui foi feito com jQuery, com Bootstrap. Posso escolher vários temas. Se eu quiser baixar um desses, eu volto aqui no começo, dou um download. Ele vai baixar para mim um arquivo bootstrap.css, bootstrap watchless e o SCSS dele. Isso aqui ele faz ajuda na compilação do Bootstrap, deixando ele mais rápido. Tem que baixar esses 3 ou 6 arquivos aqui. Esses min é os minificados. Ele é compactado para ajudar na compilação também, deixa mais rápido. E esse aqui é o site do Bootstrap. Depois, se quiserem dar uma olhada, tem falando a documentação dele aqui toda. Certo? Temas. Ó, vários layouts bonitos aqui para fazer. E para usar ele, basta jogar a nossa classe CSS e o jQuery dele. Bom, outra coisa que o Bootstrap ajuda, fora aqueles layout bonitinho, ele é dividido em linhas e colunas. O que seria? Eu tenho uma linha, seria essa aqui, uma row, e dentro dessa row ele é dividido em 12 colunas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso estar dividindo ele em 12, ou em 3, ou em 2, quantas eu quiser, tendo a contagem de 12 colunas. Isso faz ele ser responsivo. A hora que eu diminuo a tela, ele pega as colunas e vai se adequando ao tamanho da tela. Já a gente vai ver isso aqui na prática, como funciona. A gente vai inserir uma linha, colocar as colunas e ver ele sendo responsivo. View Engine Razor. O Razor, já tinha falado anteriormente, na nossa view CSHTML, a gente usa Razor. O que seria o Razor? Quando a gente digita input, type, text, password, text box. Então, ele simplifica essa escrita e deixando mais fácil de você usar. Ele é feito no Visual Studio, baseado na linguagem C# do Visual Studio. Então ele tem IntelliSense. Você pode dar, vamos escrever HTML ponto alguma coisa, ele vai te trazer todos os componentes que ele tem. E outra coisa, ele sendo baseado na linguagem C#, usando C#, ele não precisa de estar rodando num servidor. Eu posso estar atualizando essa página na minha view, posso estar trocando e dando refresh na página no browser, que ele vai atualizar. Views de layout, master page. É aquela página que a gente tinha comentado anteriormente, que a gente cria a estrutura dela numa layout,
e embute as outras views no meio dessa página. Eu posso ter uma, como posso ter várias também. Bom, vamos abrir o Visual Studio agora e dar uma olhada como funciona o Bootstrap. Vamos abrir a nossa index, a principal mesmo, lá da home. Essa aqui. Bom, não tem nada aqui nela, a não ser esse escrito que o próprio layout já determina. O Bootstrap ele já vem embutido no nosso projeto. Nessas versões mais recentes do Visual Studio ele já está embutindo o Bootstrap. Eu posso estar vindo em Content, ele está aqui, ó, Bootstrap e Min. Então se eu vir aqui e digitar div class, quero criar uma linha. Essa aqui é a minha linha. Linha 1, linha 2, linha 3. Se rodar isso, vamos ver como ele fica. Hoje não se usa mais fazer essas divisões usando table. Caiu e agora é div que usa, de acordo com o CSS3 lá, os padrões. Ó, linha 1, linha 2 e linha 3. Vamos supor que dentro dessa linha eu queira colocar 3 colunas. Eu venho aqui, div, class, col, de coluna. Agora aqui que tá, LG. Eu vou fazer isso aqui de acordo como se fosse ser exibido só num monitor de resolução grande. Tem o LG, tem o MD e o SM. O SM é em resolução média. O XS também em resolução bem maior. E o MD seria o médio. Vamos criar 3 colunas aqui. Então no caso, eu quero criar 3 colunas de mesmo tamanho. Se a minha linha cabe 12 colunas, vamos criar 3 colunas de cor MD4. Então, 4, 8, 12. Aqui, ó. Col 1, Col 2, Col 3. Certo? Vamos colocar uma cor aqui para destacar ela. Contrário. Eita. Bom, então criei 3 colunas com altura de 100 pixels, cada uma de uma cor. Vamos fazer para essa linha 2, vamos colocar 4 colunas de mesmo tamanho. E 4. E vamos supor que essa última aqui seja de tamanhos diferentes. Eu quero criar 2. Vamos supor que seja um esquema de menu lateral com um meio. Então o que eu faria? Eu criaria um de 3, deixa o tamanho razoável, e colocaria outra de 9. Vamos ver como fica.
3 colunas do mesmo tamanho, 4 colunas do mesmo tamanho e 2 colunas de tamanho diferente. Agora aqui é que acontece a mágica do Bootstrap. Ele se autoajusta de acordo com o tamanho da tela. Ó. E aí fica aquele layout quebrado que ficava quando usava Table. Ó, o menu já vem aqui para cima, não fica mais aqueles linkzinhos. Isso tudo o Bootstrap faz. Bom, vamos usar um exemplo bom agora, que é o nosso usuário. Vamos lá para a nossa tela do cadastro do usuário. Cad Author. Então aqui estão todos em uma linha só. Vamos colocar nome e login em uma e senha e ativo em outra. O que a gente faria? Bom, ó, cada um em uma row. Vamos pegar essa. Ó, ele tá de tamanho 10. Eu posso diminuir ela para tamanho 3 e pego essa daqui e jogo depois daqui. As colunas não necessariamente precisam de preencher a linha inteira. Eu posso ter esse caso aqui. Quero deixar duas, uma com tamanho 3, outra com tamanho 4. Ó, uma de cada lado. Se eu fizer assim, ela se ajusta ao tamanho da minha tela. Bom, vamos juntar essa outra aqui agora. Quando ele estoura numa linha a quantidade de coluna que ele pode suportar, ele passa para uma linha de baixo, mas dentro dessa própria linha. Então se eu passar aqui para 9, ele vai caber, dá 12. Você pode estar falando, ah, mas tem esse espaço aqui em branco, esse outro. Isso aqui está definido no CSS. O widget do tamanho do input, ele deve estar padronizado para esse tamanho aqui. Vamos, ó, max input. O que a gente poderia estar fazendo lá no site CSS, procurar por input. Ó, vamos colocar o widget dele, max widget. Opa. Vamos colocar 95% do tamanho que a coluna suporta. Deve ter outro. Aqui. Bom, em algum lugar está definindo o tamanho para o input.
Para ser bem maior. Bom, em algum lugar ele está definindo isso. Se a gente vier na mão e colocar, ele encaixa ao tamanho da nossa coluna. Essas configurações é tudo feito no CSS. Depois a gente tem que procurar ver onde está setando o tamanho desses inputs. Bom, então basicamente o Bootstrap é isso. Consigo fazer um layout bonitinho usando a ferramenta do Bootstrap. Aí quando a gente baixa o CSS dele, eu pegar e copiar esse aqui. Vamos pegar um claro, esse aqui. Ver se muda alguma coisa. Bom, não mudou porque ele não está configurado com o padrão do Bootstrap. Eu teria que baixar o layout desse cara aqui, ver quais as classes que ele usou aqui em cima. E aí daria certo para jogar. Deixa eu só ver uma outra coisa. Era o outro. Bom, então baixando isso aqui eu consigo colocar qualquer tema que for dentro do nosso projeto. Vamos dar uma olhada no Razor agora. A gente tinha falado do input. Vamos voltar aqui na minha index. Se eu quero criar um input do tipo text, quero passar uma class para ele, uma classe. Eu quero setar um ID para ele, tem que passar aqui input teste. Bom, isso seria a declaração de um input no modo HTML puro. Vamos ver como ele ficou na tela. Tá aqui input normal. Agora vamos usar o Razor, fazer a mesma coisa, porém usando o Razor. Então ele declara HTML ponto. Viu? Ele já traz todos os tipos que tem aqui. E aqui eu precisei de digitar type para ele trazer algum. E não é IntelliSense esse type, esse class, o ID. Então tem que saber quais os parâmetros que tem aqui dentro para eu estar colocando. Vamos lá, textbox. Eu posso estar vindo aqui, setando um nome para ele. Teste. Se eu quiser atribuir um valor para ele, eu atribuo, caso não, nulo. E aqui os meus parâmetros no HTML, no caso class. O ID eu já não preciso de setar, ele já pega esse próprio nome aqui. Se eu quiser colocar uma marca d'água,
Mesma coisa usando o Razor. Lá no nosso usuário, lembra que a gente usou a Textbox for? O que ele faz aqui? Ele pega o meu model que está vindo, pega qual campo que é, então ele já sabe o nome que está vindo, qual o valor, e eu só preciso setar os atributos HTML, no caso classe e o tamanho do campo, mais nada. Tudo que a gente for usar da model tem que usar for. Label for, textbox for, o password for, checkbox for, radiobooks for, tudo for. E quando a gente quiser atribuir um sem alguma coisa que não esteja em model, a gente só tira o for, passa o nome que quer, valor e cria os nossos atributos HTML. Vamos dar uma olhada agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma nova master page. Esse layout é a nossa master page principal. Se eu quiser criar outra master page, vou fechar aqui. Vamos supor que eu queira uma master page idêntica a essa. Porém, ela vai ter outro nome aqui. Layout new. Porém, ela não vai ter os menus. Ou não vai ter alguns menus. Vamos tirar. Vamos deixar só o menu de usuário. E essa aqui não vai ter rodapé. E vamos colocar aqui o content dela, o fundo vai ser de outra cor. Então, se eu rodar agora o meu projeto, vamos alterar a nossa cadastro de usuário. Bom, por default, ele já seta layout como o caminho share underline layout. Esse é o padrão do que o Razor usa. Se eu quiser alterar isso, eu venho aqui, digito layout, recebe. Se eu não quiser deixar nenhum template setado para essa página, eu venho e digito nulo. Se não, eu passo qual o caminho que a minha master page, no caso, vai estar localizada. Sempre deve estar em share. Então, til barra views barra share underline layout new .cshtml. Eu atribuindo esse valor para ela, a hora que eu abrir essa página, em vez de carregar aquela layout principal, vai carregar a layout new. Bom, vamos testar. Aí usuário barra cadealter. Ó, o content era marrom e a quantidade de menu era só usuário. Se eu voltar, ele volta para a minha master page original. E se eu colocar deixar sem uma master page, ele perde toda a configuração que a gente havia setado. Tá? Sem configuração. No caso, se eu precisasse de não usar o layout principal,
Aí eu teria que setar todas as configurações de CSS, JavaScript, fazer nessa tela aqui. Certo? Vamos voltar aqui, deixar o principal. Então, dentro de um sistema, eu posso ter várias páginas com vários estilos diferentes. Vamos supor, eu posso ter no sistema o ambiente cliente e o ambiente administrativo, porém os dois sistemas se comunicam e ambos têm o layout diferente dentro do mesmo sistema. Eu não preciso de criar um projeto à parte para usar um layout diferente. Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima.